A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, do canal Nação da Cruz MS. Seja muito bem-vindo a este canal. Se você está nesse canal, porque você está interessado na verdade de Deus, na verdade do Evangelho. E hoje eu trago para vocês aqui um assunto a respeito dos racionalistas do século XVII. Quem foram os racionalistas do século XVII? Foi um movimento de ateus ou um movimento de pessoas que combatiam a religião cristã, especificamente a religião cristã, combatiam todas as religiões, como os ateus de hoje, né? Os militantes ateus de hoje. Esses racionalistas foram homens bastante inteligentes, filósofos, estudiosos, intelectuais, cientistas da época, bastante capacitados mesmo na inteligência, em que eles se reuniram para combater a religião. Lógico que por trás eles tinham outros interesses também, interesses na economia, até porque eles eram formados, esses tais racionalistas aqui do século XVII, eles eram formados de burgueses, eram formados de pessoas ricas, da nata da sociedade daquela época, que coordenavam e se envolviam na política e no poder público, e outros setores da sociedade. Mas o interesse mesmo deles era o combate à religião, era o combate especificamente à fé cristã, que é o que os ateus hoje estão fazendo e estão, na verdade, chovendo no molhado, porque, na verdade, esses racionalistas, eu vou mostrar para vocês aqui, eles acabaram por dar a mão à palmatória no que diz respeito à veracidade do Evangelho, tanto histórica quanto cientificamente. Sim, deram a mão à palmatória, ou seja, reconheceram a veracidade científica e histórica dos evangelhos, dos 4 evangelhos, a veracidade científica e histórica de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vocês veem, com base nisso que eu estou falando aqui, que eu vou mostrar para vocês, que os ateístas de hoje, os movimentos ateístas de hoje, nos canais do YouTube e tantos outros movimentos, além de estarem chovendo no molhado ou tentando ressuscitar mortos, estão fazendo um trabalho totalmente avesso ou inútil, porque já foi comprovado pelos próprios ateus do século XVII, através de um trabalho que durou 50 anos, não foram 50 dias, não foi 50 meses, 50 anos, meio século de trabalho intenso, trabalho intelectual. Como eu falei, eram homens intelectuais, homens estudados, que embora ateus, embora combatendo a fé cristã, e eles queriam naquela época derrubar a Igreja Católica, queriam derrubar toda forma de religião, colocando na Catedral de Notre-Dame, na França, ali, a deusa da razão, estabelecendo a deusa da razão, daí o nome racionalistas, estabelecendo a deusa da razão no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, no lugar de Deus. Então, este era o intuito dos racionalistas, chamados racionalistas, aqueles homens dados à razão daquele século lá, do século XVII. Foi um trabalho estabelecido entre o século XVII até o século XIX. Depois vem o Iluminismo. Lá para o século XIX, do século XIX para o século XXI, vem o Iluminismo, que na verdade não passa de um obscurantismo, porque acaba obscurecendo a fé, colocando um tampão nos olhos, dos olhos dos incautos, cegando os olhos das pessoas com relação à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata aqui de uma questão de estabelecer uma religião, mas se trata de endurecer o coração do homem diante da divindade, diante da criação de Deus e do próprio Deus. Então esse é o trabalho do iluminismo hoje, por isso que é um obscurantismo, eu considero um verdadeiro obscurantismo. Ao invés de levar luz aos olhos do ser humano, leva escuridão completa, cegueira absoluta aos olhos do homem. Eles falam que é um trabalho racional que eles estão fazendo, mas na verdade de racional não tem nada, uma vez que é muito deficiente o trabalho deles com relação à fé. Fica muito a desejar, deixa muito a desejar. Eles se apegam muito à parte científica, à parte histórica, baseiam-se muitos ateístas em livros, negam, é engraçado que eles negam a Bíblia Sagrada, falam que nós estamos apegados, nós cristãos estamos apegados a um livro mitológico, mas eles acreditam em livros escritos por homens, livros que não têm comprovação nenhuma com relação àquilo que está sendo escrito no livro, São questionáveis esse tipo de livros. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vou falar aqui a respeito dos racionalistas para que não fugir muito do assunto. Bom, esses racionalistas, como eu falei, lá do século XVII, eles tinham o intuito de combater a Igreja Católica, a fé cristã, e, como eu falei, queriam colocar a razão lá no pedestal, no lugar da fé cristã. E trabalharam 50 anos para isso, para depois de 50 anos, através de um trabalho árduo, um trabalho febril, como um desses filósofos chegou até mesmo a afirmar, trabalhamos febrilmente para depois acabarmos endossando a fé cristã, é isso que ele quis dizer aqui, eu vou mostrar para vocês uma das frases dele aqui,
depois de 50 anos, eles tiveram de dar a mão à palmatória. Para vocês verem que o movimento ateu hoje, na verdade, está fazendo um trabalho, está como que ressuscitando mortos, quando na verdade eles hoje, né, estão fazendo um trabalho. O movimento ateísta hoje está fazendo um trabalho totalmente inútil, quando na verdade já foi comprovada a veracidade dos 4 evangelhos através desses homens que trabalharam 50 anos, meio século. Muito bem, entre eles, né, houve muitos filósofos ali, mas entre eles estavam Renan, depois estavam também Harnack era um filósofo alemão, Rousseau, creio que essa seja a pronúncia porque eu não sei falar francês, creio que seja Rousseau e Voltaire. Então foram os mentores até da Revolução Francesa daquela época, que acabou, né, causando a Revolução Francesa com esse posicionamento de colocar a deusa da razão no lugar, na Catedral de Notre-Dame em Paris, no lugar da razão. Bom, depois de 50 anos de trabalho desses racionalistas, que conclusão eles chegaram? Chegaram à conclusão de que os evangelhos eram verdadeiros, os 4 evangelhos de Cristo, né, os evangelhos ali da Bíblia Sagrada eram verdadeiros, e tiveram de reconhecer, como fala a própria história aqui que estou lendo, né, a veracidade histórica e científica dos evangelhos, bem como de Cristo Jesus. Então, olha só, um trabalho de 50 anos para reconhecer. Então, eu fico me perguntando hoje, né, o que esses movimentos ateístas aí, essa militância ateísta está fazendo? Está tentando ressuscitar mortos, quando na verdade, né, já está morto, muito bem enterrado. O ateísmo não tem fundamento nenhum, o ateísmo, quando na verdade os 4 evangelhos, a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, a fé viva em Deus, foi plenamente confirmada, afirmada e confirmada pelos próprios ateus daquela época do século XVII, os chamados racionalistas, que tiveram de dar a mão à palmatória por reconhecerem que, depois de 50 anos de trabalho, a fé cristã é verdadeira, Jesus Cristo é verdadeiro, os 4 evangelhos são verdadeiros. Vamos lá a algumas frases de alguns desses homens aqui. Renan, por exemplo, ele falou assim, um dos racionalistas daquele século: em suma, admito como autênticos os 4 evangelhos canônicos. Olha só, ele admitiu como autênticos os 4 evangelhos canônicos. Isso está escrito, essa frase dele está na Vie de Jesus. Eu não sei pronunciar francês, como eu já havia falado para vocês. Vie, eu creio que seja a Vida de Jesus, um livro francês. E o filósofo alemão Harnack, ele falou assim: o caráter absolutamente único dos evangelhos é, hoje em dia, universalmente reconhecido pela crítica. No livro Jesus Cristo é Deus, ele escreveu esse livro, Jesus Cristo é Deus, e ele aqui fala que o caráter absolutamente único dos evangelhos é, hoje em dia, universalmente reconhecido. Só não é reconhecido, logicamente, e nunca será reconhecido pela militância ateia que hoje tem surgido, né, nos diversos canais do YouTube, que é de rir, né? É de rir esse tipo de coisa que eles fazem. Então, aqui nós temos também mais uma frase de Hort e Westcott, racionalistas do século XIX, séculos um pouco mais à frente, que eles foram obrigados a afirmar: trabalhamos 50 anos febrilmente para extrair pedras da cantaria que sirvam de pedestal à Igreja Católica. Ou seja, trabalharam 50 anos para nada, para afirmarem, para serem obrigados a afirmar que os fundamentos da fé cristã são verdadeiros. Então, deixo aqui para vocês, olha só, como os ateus daquela época tiveram de dar a mão à palmatória, o que a militância ateia hoje insiste em não querer fazer, por teimosia. E olha que eu estou falando aqui de um grupo de pessoas intelectuais, ateias, né? Eram ateus essas pessoas aqui, que queriam colocar a razão no lugar da fé cristã, mas depois de 50 anos de trabalho, garanto que nenhum membro da militância ateísta hoje que tem nos canais do YouTube passaram 50 anos estudando a Bíblia Sagrada, como estes homens aqui, meio século estudando a Bíblia Sagrada. Não somente estes que eu citei aqui, muitos outros, para no final de 50 anos terem de dar a mão à palmatória, afirmando a veracidade histórica e científica dos 4 evangelhos, da Bíblia Sagrada, da fé cristã. Então você, meu irmão cristão, está no caminho certo e você, ateísta, está no caminho errado. No ano 2000, no século XIX para o século XX, no ano 2000, né, através de Richard Dawkins e Sam Harris, né,
Richard Dawkins me parece que escreveu um livro a respeito do ateísmo, que foi um best-seller em Nova York, nos Estados Unidos, que a partir de então, né, surgiu os movimentos ou a militância ateísta, né, chovendo no molhado, chovendo sobre algo que na verdade nunca vai brotar do chão, que é a razão derrubando a fé cristã. A razão tem o seu papel fundamental na religião. A religião, a fé cristã deve andar de braços dados com a razão, mas a razão nunca vai destronar a fé, porque a fé, como já falei em vídeos anteriores, ela nasceu do próprio Senhor Jesus Cristo. E ninguém pode derrotar Deus. Absolutamente nenhum ateu vai derrotar Deus, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia vai derrotar Deus, porque Deus, ele não pode ser derrotado, graças a Deus por isso. Então, veio, né, o iluminismo lá no ano 2000, mais ou menos, né, se não me engano, surgiu o iluminismo, que na verdade foi um verdadeiro obscurantismo, tentando ressuscitar novamente a defunta razão, né? A razão ela é boa, a razão ela existe, mas tentaram ressuscitar novamente essa ideia antiga e absurda de que o Evangelho é uma falácia, a Bíblia Sagrada é mitológica, etc, etc, etc. Bom, eu fico por aqui, espero que tenha esclarecido bastante. Os ateus tiveram que dar a mão à palmatória. Os de hoje não admitem, nunca vão admitir, mas esses ateus aqui que fizeram um trabalho verdadeiramente sério, tiveram de dar a mão à palmatória. Fiquem com Deus.